Bom, aqui vamos falar sobre a trofologia alimentar, que seria a combinação dos alimentos, sim? É o grande jogo da alimentação. É isso que a gente vem a entender a partir do higienismo, sim? Mas para a gente chegar nessas conclusões, precisamos entender como funcionam as nossas enzimas digestivas, né? Porque cada alimento dá uma demanda, gera uma demanda de enzimas, né? As enzimas têm que sair a trabalhar em cima desse alimento que estamos ingerindo. Então, começando para contar que através da digestão, né, através dos alimentos que eu consumo, eu vou conseguir transformar esse alimento em células ou em secreções, né? E tudo vai depender de como eu esteja fazendo essa trofologia, de como eu esteja combinando esses alimentos, sim? Eu tenho a possibilidade de transformar células que são os nutrientes, né? Que seria o que verdadeiramente a gente está querendo ter através de uma boa alimentação e através das boas digestões. Então, se eu transformo os alimentos em células, quer dizer que eu estou combinando bem, que eu estou fazendo boas digestões. Mas se eu transformo o alimento em secreções, isso quer dizer que tem algo de errado na nossa digestão, na nossa alimentação, na nossa combinação. Então, para isso, a gente vai aprender agora como e por que, a que se deve, da onde é que sai toda essa parte da combinação e por que é preciso a gente seguir essas regras da alimentação, sim? É, vamos ir conhecendo aos poucos cada enzima digestiva, né? Cada uma delas. Assim, vamos fazer um repasso geral, né? E sempre lembrando que não é o que a gente come o que vai nos tornar saudáveis. A gente tem que lembrar que o que digerimos é o que realmente vamos assimilar e é o que nos vai tornar saudáveis, sim? Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado com respeito à trofologia alimentar. Sem ela, a gente não conseguiria se nutrir e aproveitar, né, cada refeição que fazemos. Eu sempre vou estar ciente, né, de que quando eu me alimento, eu procuro me nutrir. Eu não estou procurando. Sim, pode ser que eu esteja procurando sabores, né? Prazeres, mas também eu estou procurando a nutrição, principalmente. Então, falando das enzimas digestivas, né? Elas são as encarregadas de dividir o alimento em substâncias que sejam mais simples, mais biodisponíveis, né? Para penetrar no nosso torrente sanguíneo, sim? E elas atuam em diversas condições, sim? Só que tem que ter uma determinação da nossa parte com respeito a essa combinação para eu conseguir ajudar a esse processo digestivo. Então, a partir do trabalho que eu dou para as enzimas digestivas, é como eu vou me nutrir, sim? E quando a gente mistura muitos alimentos, a gente está prejudicando a nossa capacidade digestiva, sim? Porque o nosso organismo às vezes não tem a suficiente capacidade de assimilar todos esses alimentos que vão entrando juntos ao nosso organismo, sim? A natureza não pode digerir o que a gente, né, é, quer combinar, né? A natureza só consegue digerir o que ela combinou, não o que a gente ou os cozinheiros resolveram misturar. Então, aqui vamos passar para a parte das enzimas principais, né? Que são as extracelulares, né? As mais fáceis de reconhecer, que são as lipasas, que são as encarregadas de atuar eh, nas gorduras, na digestão das gorduras e desdobrar em glicerina e em ácidos graxos.
E depois temos as proteinasas, sim, que são secretadas quando a gente consome proteínas. E elas são as precursoras de evitar a autodigestão de estruturas celulares e atuam em diversas proteínas, sim? E sempre vão precisar de um pH ácido, sim? Depois eu tenho as carboidratas. As carboidratas, elas estão encarregadas de digerir os carboidratos e precisam de um pH alcalino. Então, a gente vê que agora temos as enzimas intracelulares, que são muitas mais que essas, só que a gente só vai falar das principais, das mais conhecidas, mas existem muitas mais enzimas digestivas, que são as que ajudam a que a nossa digestão funcione e a que a nossa nutrição também esteja de uma forma ótima. Então, temos a pictialina, que é a primeira enzima digestiva que temos nós na saliva. Depois temos a erepsina, sim, que é a que está nos fluidos intestinais e pancreáticos. Temos a pepsina, que também converte, né? Ela atua sobre as proteínas, sim, precisa de um pH ácido. Temos a amilase, que ela é secretada no pâncreas e ela vai diretamente atuar nos amidos, sim? E aí vai convertindo em diversas substâncias para que a gente não tenha má fermentações, né? Ela tenta fazer esse trabalho, né? As enzimas sempre estão trabalhando em prol do nosso bem-estar. E temos a beta-amilase, que é uma enzima do intestino e que se encarrega de convertir a maltose em glucose, sim? Então, a gente está vendo que existem muitas enzimas que trabalham sem a gente sentir, sem a gente mandar elas trabalharem. Sim, o nosso corpo faz isso naturalmente. Mas devemos ter em conta uma coisa: a cada trabalho digestivo que eu mando fazer através da alimentação, e dependendo desse trabalho, se é muito forçado, eu estou gerando um desgaste de enzimas. A cada alimento cozido, a cada combinação errada, a cada alimento tóxico, industrializado, queimado, a cada alimento que não é fisiologicamente aceitado pelo meu organismo, porque eu fui desenhado, esse alimento vai gerar um desgaste dessas enzimas digestivas. Então, se faz de grande importância a gente entender o porquê eu devo cuidar dessas enzimas digestivas. E daí é que vem a combinação dos alimentos, que a gente tem que entender sobre como combinar frutas, como combinar vegetais, as proteínas e tudo mais entre si, né, entre eles, porque senão a cada desgaste enzimático que eu estou fazendo, eu estou desgastando minhas células, minha capacidade digestiva, minha regeneração celular, minha alcalinização das células. Então, são vários os estragos que eu gero quando eu não estou ciente do desgaste enzimático pela má combinação, pela má digestão, pelo consumo de alimentos que não são fisiológicos. Se faz de vital importância a gente entender um pouquinho de como é que trabalham essas enzimas digestivas ao nosso favor. Se eu não quero ser prejudicado a curto prazo, se eu não quero ter algum tipo de patologia gerado por fazer más combinações e más digestões. Aqui está a informação real, né? Comprovada cientificamente, existem livros e literaturas infinitas falando sobre isto. Só que eu trago a informação um pouco mais simplificada, juntando as filosofias de diversos autores, de diversos escritores, médicos e tudo mais, nesse sistema de saúde, para a gente conseguir entender qual que é, pelo menos na minha concepção, a melhor alimentação que um ser humano poderia ter, sim? Como eu, como ser humano, posso me alimentar melhor. E essa dúvida foi uma grande chave, né, na minha vida,
de tentar entender qual que era a alimentação certa. E tem muito a ver esse estudo das enzimas. Então, aproveita para conseguir enxergar aos poucos como é que eu consigo ser um ser humano saudável. E é através disto daqui, das enzimas, do estudo enzimático. Parece um pouco chato, mas é o que acontece dentro do nosso organismo, é da forma que a gente está composto, mas eu não vou me espalhar muito e vou diretamente, né, para as partes que mais interesse a gente deve ter, né, que são as combinações, que são os alimentos, que são o consumo de amidos e tudo mais. Mas isso daqui é um resumo bem pequeno, um resumo do resumo dos resumos da quantidade de enzimas digestivas que a gente tem. E aqui eu estou nomeando só as básicas e as principais, como para a gente conseguir entender um pouquinho da importância de combinar bem os alimentos.